O Internacional não encara apenas o Independiente Medellín à noite no estádio Beira-Rio por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Joga o semestre, joga o ano, faz da partida da fase de grupos da principal competição da América sua Copa do Mundo particular. Gabriel Mercado fala sobre brigar pela classificação desde o início. O Independiente Medellín vem com muitos desfalques. E enquanto isso, lá na Europa, o nosso centroavante papai do final de semana desperta o interesse de um time italiano. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, hoje é dia de Inter, hoje é dia de vencer o Independiente Medellín e partir para as oitavas de final da Copa Libertadores. Não tem outro resultado, não há outra possibilidade, apenas os 3 pontos, apenas a vitória. Ah, Ernest, mas e se o Metropolitanos? Esquece o Metropolitanos e Nacional. Te baseia no teu Colorado e vamos torcer ao máximo por essa vaga nas oitavas de final da principal competição da América, a Copa Libertadores. Fica comigo até o final do vídeo, tem muita coisa pra gente falar. Também te inscreve no canal, ativa a notificação. Muito obrigado pelos 29 mil inscritos. Muito obrigado pelos 29 mil. A gente está indo, né? De passinho em passinho e vamos continuar conversando muito do nosso Internacional e aproveitando também a parceria com a KTO, né? E usando o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e aí botar um dinheirinho no bolso, né? Na conta do sueco, beleza? Eu vou, como sempre, ó, pegar as minhas anotações aqui. O Gabriel Mercado concedeu uma entrevista coletiva e agora ele já coloca um pouco, né, do que vai ser a postura do Internacional nessa partida contra o Independiente Medellín. Começa às 19 horas, os portões do Beira-Rio, inclusive, abrem 17, tá? Se tu quiser chegar mais cedo e tal, sempre tem, né, a galera que fica ali tomando uma gelada e aí, dependendo de como faz, né, a logística para entrar no estádio, acaba atrasando, acaba perdendo uma parte do jogo, tá? Então, já fica também esse serviço para vocês aqui às 17 horas, abertura dos portões. Gabriel Mercado, eu quero falar sobre uma frase interessante, tá? Porque ele diz assim, ó, nós temos de ter postura de time que quer brigar pela classificação. Somos conscientes do que está em jogo. E aqui eu quero trazer aquele bastidor para vocês um pouco mais ampliado do que eu falei no conteúdo de ontem. Do quanto o Flávio de Oliveira, do quanto o Magrão, o Mano, o Sidney Lobo estão chegando nos jogadores, né, para transformar o ambiente em algo não tensionado, claro, mas algo sempre com corda esticada. Por quê? No sentido de que, gente, cair na Libertadores e ir para a Sul-Americana é um prêmio de consolação. O Internacional não vai conseguir, vamos dizer, remobilizar sua torcida num curto espaço de tempo. Não adianta nada chegar e agora ficar 8 jogos sem perder e justamente na decisão de novo, porque, por exemplo, dentro desses 8 jogos tem o América, né, a desclassificação na Copa do Brasil, justamente na hora da decisão, de novo, não ir bem. Então, o Inter está trabalhando isso na cabeça dos atletas, né? Botando cada vez mais a questão do que disse o Gabriel Mercado, brigar e mostrar que quer algo mais. E muita gente tem falado, tá? E principalmente até em Minas Gerais, lá quando eu estava na delegação do Inter, que os jogadores entendem o momento do Inter, os jogadores entendem o momento do clube. Quanto tempo sem um título de expressão, um título mísero gaúcho, né? Os últimos 2 anos sem estar pelo menos na final do Campeonato Gaúcho. Então, isso também são ingredientes para que os jogadores entrem em campo buscando essa vaga aqui. Tem o seguinte, né? O Maurício como novidade, até aqui, ó, vou botar do lado aqui, ó, os relacionados para vocês, tá? Arangues, Gabriel, todas as informações, né, como a gente já tinha passado para vocês aqui, todo mundo à disposição do Mano Menezes. Gabriel e Arangues, a chance é quase remota, né, de entrarem no jogo, mas o Maurício esse sim, vai ser não só a novidade do grupo do Mano Menezes, entre os relacionados aí, mas também o titular, né? O Mano testou ontem
Maurício na vaga do Pedro Henrique, depois o Pedro Henrique na vaga do Luiz Adriano. Então o Pedro Henrique fazendo a mobilidade, fazendo meio que o falso 9. Ainda tem outras opções, né? Tem o Depena, tem o próprio Alemão, o Luca, que sempre entra bem também em Libertadores, tá? O provável time do Inter tem o John, com o Bustos, o Vitão, o Mercado, né? Eu até falei que eu botaria o Moledo, né? Mas tinha quase certeza que seria o Mercado, com o René. E aí abrindo meio campo o Rômulo e o Johnny. Aí na linha de 3 o Alan Patrick, pela direita o Maurício, pela esquerda o Wanderson e centralizado lá o Luiz Adriano. Se fugir disso, é porque aconteceu alguma questão agora nos últimos minutos, aí, nas últimas horas dessa quarta-feira, beleza? Ó, o Medellín vem desfalcado, tá? O atacante, o Cambindo, ele foi vendido. Esse que era artilheiro, inclusive, do Medellín, tá? 9 gols em 23 jogos. Ele foi pro Cruz Azul do México. O time que queria o alemão até recentemente. Inclusive, nós vamos falar sobre o alemão daqui a pouco, tá? Por isso que eu digo, fica comigo até o final do conteúdo. O Vitor Moreno também, o zagueiro, tem lesão e não vem também. E tem mais o meia atacante, o Ricaurte e o Andrés Ibargüen, que também não vem. Tem esses 4 desfalques aí, o Independiente Medellín. Inclusive, falando com alguns colegas lá da Colômbia e até vendo alguns programas, ninguém acredita que eles consigam empatar com o Internacional. Porque eles acreditam que o Inter vai não só jogar para frente, para o ataque o tempo todo e tal, mas que o Inter dentro de casa é muito forte, que o Inter dentro de casa tem o costume de fazer gols, levam inclusive o jogo contra o América, né, os 3-0 logo no primeiro tempo, como um parâmetro, vamos dizer assim, né, para mostrar as dificuldades do Independiente Medellín. Tá? Então, nesse sentido, hoje, se fosse apostar lá na KTO, eu acho que quem passa é o Internacional e o Nacional, né? Por conta do Nacional ter o Metropolitanos como o seu principal rival, né? E o Inter decidir em casa, então, a vaga. Olha só, quero falar sobre o alemão e muito mais bastidores sobre esse jogador do que a questão da proposta ou do interesse, tá? É um clube da Série B da Itália, o Frosinone, que mostrou interesse no jogador e tal, tá? Eu quero falar com vocês muito mais questão de postura e bastidor desse jogador, porque assim, o Inter não quer vender o alemão. Lembra que eu tinha falado no conteúdo agora da semana, agora no início dessa semana, final da semana passada, que o Inter não quer vender esse jogador para o mercado nacional. Então, já fez até o 7º jogo, agora o jogo no final de semana. Tinha falado que não ia para o Curitiba e tudo mais, lembra? Então, o Inter quer fazer dinheiro com o alemão se vender o alemão. Porque o Inter já negou, por exemplo, uma proposta de 4 milhões de dólares pelo alemão, do Cruz Azul do México, justamente esse time que o atacante do Independiente Medellín foi. Então, assim, o Inter, ele quer, óbvio, ele sabe que não vai ganhar 10, 15 milhões de dólares pelo alemão, pelo menos agora. Daqui a pouco o alemão começa a fazer gols de novo e entra uma proposta um pouco superior a essa de 4 milhões, mas o Inter quer aproveitar o alemão agora com principalmente o Enner Valencia. Por quê? Valencia, Luiz Adriano, Alemão e Luca. Esses seriam os... Cala a boca, Alexa, desligar. O Inter quer fazer dinheiro com o alemão. O Inter quer, no mínimo, também aproveitar o alemão com o Enner Valencia. Em que sentido? Enner Valencia, Luiz Adriano, Alemão e Luca. Esses 4 jogadores, eles meio que poderiam se completar. O Enner Valencia, não precisa nem falar, né? O próprio Luiz Adriano, que tem feito alguns jogos interessantes, faz bem pivô e tal, precisa do gol, é óbvio, precisa marcar mais gols, mas o alemão poderia aproveitar, aprender, buscar mais conhecimento técnico, mais conhecimento tático, principalmente com o Enner Valencia, e aí, de repente, subir um pouquinho a sua régua pessoal e aí até o Internacional conseguir mais dinheiro com ele numa eventual janela do ano que vem, né? Do início do ano, que é o meio do ano lá na Europa. Então, não esperem que o Inter vai vender o alemão agora. Se vender o alemão, venderá, de repente, o alemão no meio do ano que vem, porque daí também é a janela quente. De repente, tem outras possibilidades, né, de mais
jogos pela Libertadores, mais jogos pelo Campeonato Brasileiro. O calendário como um todo é um calendário grande, é um calendário cheio. Então o Internacional precisa de jogadores. O Ener Valencia tem 33, o Luiz Adriano já também tem 36. Então é complicado pensar que não podemos ou não temos outros atacantes caso aconteça algo com os dois que são os, entre aspas, titulares. Então, tem interesse da Itália? Tem, mas fica tranquilo que nesse sentido o alemão não vai ser vendido. E não estou nem dizendo fica tranquilo no sentido de que é um baita de um cara superlativo dentro do time titular do Internacional, mas justamente por a questão de ser um bom cara de grupo e é um bom cara que pode pegar e evoluir ainda mais aí com os profissionais do Inter, beleza? Tô indo para a delegação agora, lá pro hotel da delegação do Inter, tá? À tarde te trago mais ambiente, te trago mais coisas que tem lá e a gente vai falando sobre o Internacional, porque 19 horas aí é pau pra toda a obra lá, é ferro na boneca e vamos para cima porque as oitavas estão nos esperando, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!